Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente ao nosso redor, mas que raramente paramos para pensar de onde vem o seu valor. Pelo menos no papel. Exato. E estamos falando dos bens públicos. As estradas, os hospitais, escolas, até equipamentos militares e monumentos históricos. Como é que se registra o valor de tudo isso? Pois é. E o nosso guia hoje, para entender isso tudo, vai ser um documento fundamental. A Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC-TSP 7. Um nome bem técnico, né? É o nome técnico, mas, assim, na prática, é o livro de regras que diz como o patrimônio público, o tal do ativo imobilizado, tem que ser tratado nas contas do governo. Então, nosso desafio aqui é justamente esse, né? Tentar traduzir esse contabilês todo. A gente quer entender como os governos gerenciam e comunicam os investimentos nesses bens que são de todos nós. Certo? Vamos começar essa apuração. Vamos lá. Bom, para a gente começar do básico mesmo, o que é, afinal, um ativo imobilizado no setor público? Imagino que é bem mais do que só as mesas e computadores de uma repartição. Com certeza. A definição é bem ampla. Pensa assim, qualquer item físico tangível que a entidade pública usa na sua operação, sabe? Seja para fornecer um serviço, como um hospital, ou para fins administrativos, tipo o prédio da prefeitura. E o ponto principal é que se espera usar esse bem por mais de um ano, por mais de um período contábil. Ok, isso faz sentido, mas a norma dá algum exemplo que, assim, a gente não imaginaria de cara? Algo que foge um pouco do óbvio. Dá, sim. E é aí que a coisa começa a ficar bem interessante. A norma joga a luz em categorias bem específicas. A primeira, os ativos de infraestrutura. Tipo o que, exatamente? Não é um poste de luz sozinho, mas o sistema todo. A malha rodoviária de um estado, a rede de esgoto de uma cidade. Entendi, a rede completa. Isso. A característica deles é que são parte de uma rede. Não tem um uso alternativo. Você não vende uma rede de esgoto para outra coisa, né? E, claro, não dá para levar embora. E tem outra categoria, assim, mais específica? Tem sim. Equipamentos militares especializados. Pensa num tanque de guerra, num navio patrulha, um caça da aeronáutica. São ativos caríssimos com uma única função. Nossa, e que não tem um mercado de revenda, imagino. Exato. Contabilizar isso é um desafio e tanto. Totalmente. Mas o que mais me deixa curiosa é o patrimônio cultural. Como é que se bota um preço num monumento, numa obra de arte, de um museu, num sítio arqueológico? Parece impossível. E aqui está o pulo do gato. A norma é pragmática. Ela reconhece que é impossível e talvez nem fizesse sentido tentar botar um valor financeiro no Cristo Redentor, por exemplo. Claro. O valor desses bens é cultural, é histórico. Então, a norma dá um passo atrás. Ela não obriga que esses itens sejam registrados como um ativo no balanço. Espera aí, quer dizer que um museu pode ter uma coleção de arte que vale milhões e isso simplesmente não aparecer nas contas com o valor em reais? Exatamente. A norma foca na transparência de outra forma. Ela diz o seguinte: se a entidade por alguma razão decidir registrar, aí ela tem que seguir as regras. Mas se não registrar, Se não fizer, ela ainda precisa divulgar informações sobre esses bens. como são gerenciados, como são preservados, o controle é mais importante que um número arbitrário no balanço. Entendi. É uma solução bem inteligente. Ok, então definimos o que é um ativo. Agora, como é que uma ponte nova ou uma frota de ambulâncias entra oficialmente nos livros? Aí existem dois filtros, dois critérios que precisam ser satisfeitos. Certo. O primeiro é sobre o benefício. É provável que o uso daquela ponte vai gerar um serviço, um benefício futuro para a sociedade. Sim, geralmente sim. E o segundo? A gente consegue medir o custo desse bem com confiança? Se a resposta for sim para os dois, ele é reconhecido. Falando em custo, é só o que está na nota fiscal? O preço que a prefeitura pagou? Não, de jeito nenhum. O custo vai muito além do preço na etiqueta. Pensa que o custo real é tudo que foi gasto para deixar aquele bem pronto para o uso. Ah, então entra mais coisa aí. Sim, entra o preço de compra, claro, os impostos que não são recuperáveis, frete, custos de instalação, honorários de engenheiros, arquitetos. É o custo para deixar ele chave na mão, pronto para funcionar.
E o que fica de fora? Imagino que não dá para jogar qualquer despesa nessa conta, né? Ótima pergunta. Custos que não são diretos ficam de fora. Por exemplo, a festa de inauguração de um posto de saúde. Isso não entra. Não. Ou os gastos com publicidade para divulgar o novo serviço, despesas administrativas gerais. Tudo isso é considerado despesa do período, não investimento no bem. Entendi. E os gastos que vêm depois da aquisição? Por exemplo, qual a diferença entre tapar um buraco na rua e recapear a avenida inteira? Essa distinção é crucial. Trocando em miúdos, tapar o buraco é manutenção, é despesa do dia a dia para manter a coisa funcionando. Ok. Agora, o recapeamento completo da avenida aumenta a vida útil dela, é um investimento grande. Esse custo é capitalizado, ou seja, a gente adiciona ao valor contábil daquela estrada. Faz sentido. E o asfalto velho que foi tirado? Esse é baixado. O valor dele, se existia, é retirado dos registros. Assim, o balanço reflete só o componente novo. Ok. Então, o ativo está lá, registrado pelo seu custo, mas o valor das coisas muda com o tempo. Como a contabilidade lida com isso? Essa é a grande questão. E a norma oferece dois caminhos, duas políticas que a entidade pública pode escolher. E uma vez que ela escolhe um para uma classe de ativos, tem que seguir com ele. E qual seria o primeiro caminho? O mais simples, talvez. Isso é o modelo do custo. É o mais direto. O ativo fica registrado pelo custo original e esse valor vai diminuindo com o tempo por causa da depreciação. É um olhar para o passado. Certo. E a alternativa? A alternativa é um modelo da reavaliação. Nesse, o ativo é periodicamente atualizado para o seu valor justo de mercado. É um modelo mais conectado com o presente. Espera um pouco. Se uma prefeitura pode simplesmente reavaliar seus prédios para cima, isso não abre uma porta para maquiar as contas? Fazer o patrimônio parecer maior? Essa é a preocupação central, e a norma tem travas para isso. Primeiro, a reavaliação tem que ser feita por avaliadores qualificados com base no mercado. E o mais importante, quando um ativo sobe de valor, esse ganho não vira receita para o governo. Ele vai para uma conta separada no patrimônio, uma reserva de reavaliação, é um ganho no papel. E se o valor cair? Se um prédio for reavaliado para baixo? Aí, geralmente, a perda vai direto para o resultado do período, como se fosse uma despesa. A lógica é a da prudência. Ganhos são tratados com cautela, perdas são reconhecidas mais rápido. Ok, você falou em depreciação. É a ideia de que o bem se desgasta com o uso, certo? Isso. É o reconhecimento contábil do desgaste, da obsolescência. É a forma de alocar o custo do ativo ao longo dos anos em que ele é útil. E aqui tem um conceito-chave que é a componentização. Componentização. O que é isso? Significa que se um ativo grande tem partes com vidas úteis diferentes, cada parte deprecia separado. Ah, pode dar um exemplo? Claro. Pensa num avião da Força Aérea. A estrutura dele, a fuselagem, pode durar 30 anos, mas os motores talvez precisem de uma reforma total a cada 10 anos. Não faria sentido depreciar tudo no mesmo ritmo. Exatamente. Então a estrutura é um componente, os motores são outro, cada um tem sua própria depreciação. Isso deixa o valor contábil muito mais preciso. Essa ideia de vida útil me parece muito subjetiva, né? Quer dizer que duas pessoas poderiam olhar para a mesma ponte e estimar vidas úteis diferentes. E a norma deixa claro que é uma estimativa, é julgamento profissional. Leva em conta a intensidade de uso, manutenção, obsolescência. É uma área cinzenta, sim. E isso pode ter consequências reais, imagino. Com certeza. Por ser tão subjetiva, a norma exige que essa estimativa seja revisada todo ano. Se a expectativa de uso muda, a vida útil tem que ser ajustada. Ah, e um detalhe. Terrenos, em geral, não são depreciados. A premissa é que a vida útil deles é ilimitada. Certo. Cobrimos o nascimento e a vida. E o fim da linha? O que acontece quando um carro da frota é vendido ou um prédio é demolido? Ele é desreconhecido, que é o termo técnico para dar baixa. Na prática, o valor contábil dele sai do balanço patrimonial. E se tiver lucro ou prejuízo na venda? Esse ganho ou perda vai direto para o resultado do período. É a diferença entre o valor que entrou na venda e o valor que o bem tinha nos livros naquele momento. Então, juntando tudo isso, o que toda essa complexidade significa para quem lê as contas públicas? Qual o objetivo final?
O objetivo é um só: transparência. É permitir que a sociedade possa fiscalizar. A norma exige uma divulgação de informações muito, muito detalhada. Que tipo de informação, por exemplo? Tudo. Qual modelo foi usado, custo ou reavaliação, quais vidas úteis e, o mais importante, a entidade precisa mostrar uma tabela, uma conciliação, que mostra o filme todo do que aconteceu com os ativos durante o ano. Ah, um resumo de tudo. Exato. O saldo inicial, o que foi comprado, o que foi vendido, as reavaliações, a depreciação. Com isso, qualquer um consegue entender como o patrimônio público está sendo gerenciado. Então, com essa tabela, dá para saber se o patrimônio da cidade está crescendo ou encolhendo. Exatamente. Dá para ver se os investimentos estão superando o desgaste dos bens ou o contrário. É uma ferramenta poderosa de prestação de contas. Exploramos todo o ciclo de vida dos ativos públicos, desde o reconhecimento até a baixa. Fica claro que é um sistema complexo, mas, assim, desenhado para trazer clareza sobre o que é de todo mundo, né? E o que é fascinante é perceber que isso não é uma ciência exata, é uma área cheia de julgamento profissional. Estimar uma vida útil, escolher um modelo, não é automático. São decisões de gestão que têm um impacto real. E para um pensamento final, lá no comecinho, a norma menciona algo que a gente passou rápido, mas que é muito profundo. A estimativa dos custos de desmontar um ativo e restaurar o local pode ser incluída no custo inicial dele. Sim, é um ponto importante. Isso leva a uma questão maior. Quando a gente vê uma nova obra pública começando, será que estamos pensando no custo completo? Não só para construir, mas no custo futuro, de longo prazo, da sua eventual remoção e da recuperação do ambiente que ele ocupou? Fica aí a reflexão.